Werner Heisner. Não era o Heisenberg que o mundo lembra. Ele tinha o mesmo nome, ortografia diferente, sem relação. Enquanto o seu famoso homônimo trabalhava nos princípios da incerteza e na mecânica quântica, Werner Heisner estudava ruído, estática de rádio, interferência atmosférica. O chiado e o estalo que preenchiam os espaços entre os sinais. Trabalho que não lhe rendeu prêmios, nenhum reconhecimento. Apenas um cargo discreto num instituto técnico em Munique, onde podia dedicar-se a pesquisas que não interessavam a ninguém além dele mesmo. Até 1936, quando descobriu o padrão. Heisner vinha registrando ruídos de rádio há 3 anos. Um trabalho metódico, gravando frequências, amplitudes, horários, procurando correlações com a atividade solar, com o clima, com qualquer coisa que pudesse explicar por que algumas noites eram claras e outras estavam cheias de interferências que abafavam as transmissões. Ele acumulou cadernos, gráficos, dados que a maioria dos colegas descartou como obsessão tediosa. Então, ele percebeu os ciclos. O ruído não era aleatório. Enterrados sob o caos, havia pulsos, regulares, repetindo-se em intervalos que variavam, mas seguiam uma progressão. Ele isolou-os, filtrou as gravações, removeu tudo o que podia ser explicado por fontes terrestres, raios, equipamentos industriais, transmissores de rádio. O que restou era fraco, mas inegável. Um sinal, vindo de algum lugar além da atmosfera da Terra. Ele calculou a fonte. Não por triangulação. Ele tinha apenas uma estação de escuta. Mas analisando o desvio Doppler na frequência do sinal, à medida que a Terra girava e orbitava o Sol. O desvio indicava que a fonte estava em movimento. Não na órbita da Terra. Não perto da Lua. Em algum lugar no sistema solar exterior. Movendo-se numa trajetória que ele podia extrapolar. A matemática era complexa. Ele preencheu páginas com mecânica orbital, cálculos gravitacionais, projeções baseadas na taxa de mudança de frequência ao longo de meses e anos. E chegou a uma conclusão que deveria tê-lo tornado famoso ou internado. A origem era um objeto em uma órbita altamente elíptica. Estava se movendo para dentro, lentamente, ao longo de décadas, ao longo de séculos. E se os seus cálculos estivessem corretos, ele passaria pelo sistema solar interno por volta do ano 2000. Mais ou menos uma década. Ele chamou o objeto de Resonanzquelle, a fonte de ressonância, e apresentou as suas descobertas a uma pequena audiência no Instituto no final de 1936. A resposta foi um ceticismo educado, dados interessantes, análise criativa. Mas alegações extraordinárias exigiam provas extraordinárias. Onde estavam as observações ópticas? Onde estavam as medições de confirmação de outras estações? Heisner não tinha nenhuma das duas coisas. Ele tinha os seus cadernos, as suas fórmulas, a sua certeza absoluta de que estava certo. O diretor do instituto sugeriu que ele alargasse a sua investigação, que procurasse outras explicações, que publicasse algo sobre efeitos atmosféricos, que seguisse em frente. Heisner recusou. Ficou obcecado. Passava todas as horas disponíveis a refinar os seus cálculos, a prever onde estaria a fonte, quando o sinal se intensificaria. Escreveu cartas a astrônomos, a físicos, a qualquer pessoa que achasse que o poderia ouvir. A maioria ignorou-o. Alguns responderam com recusas gentis. Um disse-lhe sem rodeios que ele estava a perder o seu tempo a perseguir fantasmas na estática. Em 1938, o comportamento de Heisner tinha mudado. Os colegas repararam. Ele deixou de comparecer às reuniões, deixou de dar aulas. Trabalhava sozinho na cave do instituto onde ficava o equipamento de rádio. Recusava-se a deixar outros usar os instrumentos.
Alegava que eles contaminariam os seus dados. O diretor chamou-o, manifestou preocupação, sugeriu uma licença. Heisner concordou. Disse que precisava de tempo, precisava terminar o trabalho. Ele deixou Munique e viajou para os Alpes da Baviera, para um pequeno sanatório perto de Garmisch, especializado no tratamento de exaustão nervosa. Ele foi internado voluntariamente. As notas de admissão o descreviam como altamente inteligente, mas sofrendo de tendências obsessivas e delírios de importância cósmica. Seus pertences pessoais incluíam 17 cadernos cheios de equações e 3 caixas de gráficos enrolados, cobertos por padrões de ondas e diagramas orbitais. O sanatório era tranquilo, isolado. Os pacientes faziam caminhadas nas montanhas, comiam refeições regulares, participavam de sessões com médicos que prescreviam repouso e ar fresco. Heisner não melhorou. Ele continuou seu trabalho. A equipe permitiu. Achavam que era terapêutico. Melhor deixá-lo preencher páginas com números do que suprimir a compulsão. Ele usava o rádio do sanatório para ouvir à noite, gravava o ruído, atualizava seus cálculos e descobriu algo novo. A fonte não estava sozinha. Havia ecos, reflexos, provenientes de pontos específicos do sistema solar, das órbitas dos planetas, como se algo nesses locais estivesse a responder ao sinal da fonte, ou a amplificá-lo, ou ambos. Ele mapeou os ecos, descobriu um padrão. Os mais fortes vinham de Júpiter, de Saturno, dos gigantes exteriores. Respostas mais fracas vinham de Marte, de Vênus, e fracas, quase imperceptíveis, da Lua da Terra. Heisner escreveu um artigo, 20 páginas, denso, matemático. Intitulou-o Sobre a estrutura ressonante do Sistema Solar e o mensageiro orbital. Ele enviou-o para uma revista de física em Berlim. Foi rejeitado sem revisão. Devolvido com uma nota, sugerindo que ele procurasse mais consultas médicas. Ele tentou novamente. Revista diferente. Mesmo resultado. Após a terceira rejeição, ele parou de tentar publicar. Em vez disso, enviou cópias para pessoas que achava que poderiam entender. Uma lista de nomes que ele compilou a partir de cartas antigas e diretórios acadêmicos. Físicos, engenheiros, astrônomos com reputação de pensamento não convencional. Uma dessas cópias chegou a um escritório da SS Ahnenerbe, uma organização interessada em mistérios históricos e ciência marginal. Um analista leu o artigo de Heisner. Não entendeu a matemática, mas reconheceu algo no tom. Certeza. Convicção. O tipo de obsessão que às vezes apontava para a verdade enterrada sob camadas de ridículo. O analista encaminhou o artigo para uma equipa que trabalhava com comunicações de longo alcance e detecção de sinais. Alguém lá entendeu as equações, verificou os cálculos e considerou-os válidos. As premissas eram ousadas, mas a matemática funcionava. No início de 1940, 2 homens visitaram o sanatório. Eles identificaram-se como pesquisadores, que conduziam um estudo sobre fenômenos atmosféricos de rádio. Pediram para falar com Heisner. A equipe permitiu. Eles se encontraram em uma sala de estar com janelas com vista para picos cobertos de neve. Os homens fizeram perguntas. Perguntas técnicas. Sobre os seus métodos, o seu equipamento, as suas previsões sobre quando o sinal atingiria a intensidade máxima. Heisner respondeu, ansiosamente. Ele estava à espera que alguém o levasse a sério. Mostrou-lhes os seus cadernos, os seus gráficos mais recentes. Explicou a estrutura de ressonância, a forma como os planetas agiam como nós numa rede, a forma como a fonte era a chave que ligava o sistema. Os homens perguntaram se ele tinha contado a mais alguém. Ele disse que tinha tentado. Ninguém o ouviu. Pediram cópias de tudo. Ele deu-lhes o que tinha.
Agradeceram-lhe. Disseram que entrariam em contato. Foram-se embora. 3 semanas depois, Reisner foi transferido. Não para outro sanatório, para uma instalação segura perto de Innsbruck. A transferência foi discreta, sem registro público. Os documentos de admissão na nova instalação descreviam-no como um consultor de investigação a trabalhar sob contrato do governo. O quarto que lhe deram não era uma cela, mas a porta trancava-se por fora. Foi-lhe permitido continuar o seu trabalho. Deram-lhe equipamento melhor, acesso a dados de postos de escuta militares, uma pequena equipa de assistentes que compreendia a matemática e seguia as suas instruções sem questionar. Reisner prosperou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se compreendido, valorizado. Ele aperfeiçoou as suas previsões. Calculou que a fonte entraria no sistema solar interno em algum momento entre 1995 e 2005. Mapeou a sua trajetória com precisão crescente. Identificou os pontos onde ela passaria mais perto da Terra, de Marte e dos planetas exteriores. Previu que a estrutura de ressonância seria ativada, que os planetas responderiam, que a humanidade finalmente veria o que ele vinha ouvindo no ruído há anos. Então a guerra acabou e Werner Reisner desapareceu. Quando as forças americanas chegaram a Innsbruck, em maio de 1945, as instalações onde Reisner trabalhava estavam vazias. Os papéis estavam espalhados. O equipamento estava destruído. As secretárias estavam viradas. Parecia uma evacuação apressada, ou uma purga deliberada. Os soldados que protegeram o edifício não encontraram nada confidencial, nada que valesse a pena relatar. Apenas os destroços de um escritório que já fora importante e agora estava abandonado. 2 semanas depois, uma equipa de inteligência técnica chegou. Eles procuravam documentos relacionados à pesquisa de armas alemãs, foguetes, jatos, qualquer coisa que pudesse dar vantagem aos aliados ou impedir que segredos chegassem aos soviéticos. Eles vasculharam o edifício metodicamente. Encontraram fragmentos, bordas de papéis queimadas, alguns arquivos intactos enterrados sob os escombros. Um arquivo chamou a atenção deles. Estava marcado com uma classificação que não reconheceram. Um símbolo em vez de uma palavra. Uma espiral. Dentro havia fotocópias de gráficos, padrões de ondas, diagramas orbitais e um nome: Werner Reisner. A equipa fotografou os documentos, arquivou-os numa caixa com centenas de outros. A caixa foi enviada para o Oeste. Acabou num armazém em Frankfurt. Ficou lá por meses enquanto analistas classificavam o material. A maior parte era técnica, valiosa, mas compreensível. Os gráficos de Reisner não eram nem uma coisa nem outra. Não faziam sentido para os engenheiros que os analisavam. As notas estavam em alemão, repletas de jargões, referindo-se a conceitos que os leitores não reconheciam. O arquivo foi marcado como de baixa prioridade. Arquivado. Esquecido. Em 1946, as forças soviéticas realizaram sua própria varredura das instalações nas regiões que controlavam. Foram mais minuciosas, mais pacientes. Encontraram os registros de admissão do sanatório, onde Reisner tinha sido inicialmente internado. Encontraram os documentos de transferência para Innsbruck. Encontraram uma lista de nomes associados ao seu projeto. A maioria dos nomes não levava a lado nenhum. Becos sem saída. Pessoas que tinham desaparecido ou morrido. Mas um nome levou a um físico em Viena, que tinha trabalhado como assistente durante os últimos meses da guerra. Os soviéticos chamaram-no para interrogatório. Ele cooperou, aterrorizado. Contou-lhes tudo o que sabia. Sobre Reisner, sobre o sinal do espaço, sobre as previsões de um objeto que chegaria décadas no futuro.
Também lhes contou sobre os cadernos. Reisner tinha guardado cópias. Cópias escondidas. Não nas instalações. Em outro lugar. Uma medida de segurança, caso os originais fossem destruídos. O assistente não sabia onde, mas conhecia alguém que poderia saber. Os soviéticos seguiram a pista. Encontraram outro nome. Um colega que tinha visitado Reisner uma vez no sanatório antes da transferência. Um homem que agora vivia em Munique com uma identidade diferente, trabalhando como funcionário administrativo. Não o prenderam. Observaram. Esperaram. Seguiram-no. 3 meses depois, o homem retirou um pacote de um cofre de banco. Velho. Empoeirado. Levou-o para o seu apartamento. Os soviéticos esperaram até ele sair. Entraram no apartamento. Fotografaram o conteúdo. O pacote continha 4 cadernos de Reisner, cheios de equações, previsões, gráficos mapeando a trajetória do objeto que ele chamava de fonte de ressonância. Os soviéticos levaram os cadernos. Não deixaram vestígios da intrusão. O homem voltou. Nunca soube que eles tinham estado lá. Os cadernos foram enviados para Moscovo, entregues a um grupo de pesquisa que estudava detecção de longo alcance e mecânica orbital. Alguém nesse grupo entendeu o que estava a ler. A matemática de Reisner estava correta. As previsões que ele havia feito na década de 1930, refinadas na década de 1940, apontavam para um objeto que passaria pelo sistema solar interno na virada do século. A trajetória correspondia aos cálculos preliminares que os astrônomos soviéticos vinham fazendo com base nas perturbações gravitacionais que observaram nas órbitas dos planetas exteriores. Pequenos desvios, inexplicáveis. Até que as equações de Reisner forneceram uma estrutura. O objeto existia, era real. E Reisner o havia encontrado ouvindo ruídos. Os soviéticos mantiveram os cadernos em sigilo. Eles começaram seus próprios programas de monitoramento. Construíram estações de escuta. Apontaram-nas para as coordenadas que Reisner havia calculado. E esperaram. Em 1964, um radiotelescópio na Crimeia detectou um sinal fraco, pulsante, estruturado, proveniente do sistema solar exterior. A frequência correspondia às previsões derivadas das fórmulas de Reisner. A descoberta não foi anunciada. Os dados foram arquivados. A observação continuou. Em 1978, um analista em Moscovo comparou os dados da Crimeia com novas observações de várias estações. O sinal estava mais forte. A fonte estava mais próxima. Ainda a décadas de distância da sua aproximação mais próxima, mas movendo-se na trajetória exata que Reisner tinha descrito. Um relatório foi preparado, enviado a um pequeno comitê que coordenava a investigação de fenômenos que não se encaixavam nas categorias científicas padrão. O relatório concluiu que Reisner estava certo, que o seu colapso não tinha sido loucura, mas o isolamento de um homem que via o que os outros se recusavam a acreditar, e que os seus cadernos, salvos por acaso e capturados pela inteligência soviética, eram agora a base para rastrear um objeto, que acabaria por ser designado 3 Piro/Atlas. Em 1993, após o colapso da União Soviética, partes dos arquivos confidenciais foram abertas para revisão. Pesquisadores vasculhando décadas de material encontraram referências a Reisner, fragmentos, menções em relatórios, citações em artigos técnicos que eram eles próprios confidenciais. Mas os cadernos não foram divulgados. Eles permaneceram trancados, muito sensíveis, muito valiosos. Um pesquisador, um físico que trabalhava na história da ciência espacial soviética, solicitou acesso. Foi negado. Solicitou novamente.
recebeu a visita de 2 homens que explicaram educadamente que alguns materiais ainda estavam restritos por acordos internacionais, que insistir no pedido não seria produtivo. Ele parou de pedir, mas tinha visto o suficiente nos fragmentos, o suficiente para saber que Werner Heisner, o físico esquecido que passou seus últimos anos isolado nas montanhas, havia calculado a chegada do 3/Atlas 60 anos antes de os telescópios confirmarem sua existência. Havia mapeado sua trajetória. Tinha compreendido que o sistema solar não era uma coleção aleatória de rochas e gás, mas uma estrutura de ressonância, uma rede, ativada pela passagem do objeto que ele tinha ouvido na estática antes de qualquer outra pessoa saber ouvir. Em 2006, quando o 3000/Atlas foi oficialmente descoberto, um punhado de pessoas em arquivos de vários países reconheceu a trajetória. Retiraram arquivos antigos, compararam dados e encontraram as previsões de Heisner. A correspondência era exata, dentro de margens tão pequenas que a sorte não poderia explicar. A descoberta reacendeu o interesse. Foram feitos pedidos para a divulgação completa do trabalho de Heisner. Os cadernos, os gráficos, tudo o que ele tinha calculado. A maioria dos pedidos foi negada. Segurança nacional, pesquisa em andamento, sensibilidade diplomática, as barreiras de sempre. Mas existiam cópias, fragmentos que tinham sido fotografados, contrabandeados, partilhados entre pesquisadores que operavam nos espaços cinzentos entre os canais oficiais e a publicação aberta. As fórmulas de Heisner circularam, discretamente, usadas por equipas que rastreavam o 3I/Atlas, prevendo as suas passagens futuras, compreendendo como interagia com os planetas por onde passava. As fórmulas funcionavam, sempre, com uma precisão que beirou o sobrenatural, como se Heisner não estivesse a adivinhar, não estivesse a extrapolar a partir de dados limitados, como se estivesse a ler um sinal que lhe dizia exatamente para onde o objeto iria, quando chegaria, o que faria. Em 2018, uma equipa de físicos publicou um artigo sobre estruturas orbitais ressonantes. O artigo não mencionava Heisner pelo nome, mas as equações em seu núcleo eram dele, modificadas, atualizadas com notação moderna, mas fundamentalmente inalteradas. O artigo descrevia como certos objetos no sistema solar podiam atuar como amplificadores de sinais do espaço profundo, como os planetas podiam formar nós em uma rede, como um único objeto, movendo-se na trajetória certa, poderia ativar essa rede e criar efeitos detectáveis em todo o sistema. O artigo foi amplamente citado, usado como base para modelos que previam o comportamento do 3I/Atlas durante a sua próxima passagem. E enterrado nas referências, listado de forma obscura, estava uma menção a um trabalho não publicado da década de 1940, por um pesquisador anônimo que havia sido pioneiro na análise de sinais de ressonância. Heisner permaneceu anônimo, esquecido pelo público. Mas o seu trabalho continuou vivo, escondido nas bases da investigação conduzida por nações que outrora o tinham descartado como louco. Os seus cadernos, trancados em cofres, continuavam a ser a chave para compreender o que o 3I/Atlas estava a fazer. Por que se movia daquela maneira? E o que aconteceria quando regressasse por completo? E a ressonância que ele tinha ouvido na estática, décadas antes de o mundo estar pronto, se tornasse impossível de ignorar. Em algum lugar de um arquivo da Baviera, os documentos originais de admissão do sanatório ainda existem, arquivados sob cuidados psiquiátricos, esgotamento nervoso, delírios, e anexado, com tinta desbotada,
uma única linha escrita pelo médico que o internou em 1938. O paciente insiste que consegue ouvir o futuro. Afirma que soa como música. Em 2019, um jovem historiador russo, que trabalhava num arquivo regional em Kazan, abriu uma caixa mal etiquetada do final do período soviético e encontrou 4 rolos de microfilme sem entradas no catálogo e uma única nota manuscrita que dizia simplesmente: Projeto Ressonância, Prioridade 1. O microfilme continha páginas fotografadas de cadernos alemães cheios de equações, gráficos e esboços de órbitas, todos assinados com as mesmas iniciais apertadas: WH. O historiador não reconheceu o nome, mas um dos gráficos de órbita estava anotado com um intervalo de datas centrado no ano de 2000 e uma frase em alemão que se traduzia como primeira passagem completa na era do rádio. Ele digitalizou 3 páginas e enviou-as a um amigo em Moscovo, que trabalhava com dinâmica orbital, perguntando em tom de brincadeira se alguma coisa fazia sentido, ou se ele tinha apenas encontrado os rabiscos de um excêntrico morto. O amigo inseriu as coordenadas de um dos gráficos no seu software e congelou quando a simulação produziu uma trajetória que correspondia à trajetória conhecida do 3I/Atlas, dentro de margens menores do que as incertezas nas medições modernas. As datas coincidiam. A inclinação correspondia. Até mesmo as passagens de ressonância previstas com Júpiter e Saturno estavam corretas com uma precisão de dias. Era como se alguém, em 1940, tivesse tido acesso aos dados dos observatórios modernos e simplesmente os tivesse copiado para um caderno. O físico ligou a dizer que estava doente no dia seguinte, fechou a porta do seu escritório e passou 10 horas sobrepondo os gráficos antigos aos dados efemérides atuais, cada correspondência apertando um nó no seu estômago, ao perceber que, quem quer que fosse, Werner Heisner, ele não só tinha ouvido o cometa no ruído, mas também escrito um mapa do seu futuro que a realidade tinha obedientemente seguido, deixando em aberto uma última questão que nenhuma das páginas respondia. Uma questão que pairava por trás de cada previsão perfeita, como uma sombra. Se ele tinha as equações para saber onde o 3I/Atlas estaria, ele também tinha equações para saber o que ele faria quando chegasse lá.